Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Hoje é a nossa terceira edição, como o Fábio falou, que eu acho que não para por aí, tomara que não pare, é uma conversa que vai ser longa, espero que seja. E eu gostaria de passar 2 vídeos bem rapidinhos para apresentar o projeto para vocês, para apresentar o Voz. Vamos lá? Cada ponto de vista é só uma parte do todo. Inovar é fazer diferente. Mas o que é fazer diferente? É ter uma ideia genial que vai transformar o mundo? Pode até ser, mas também é estar atento aos pequenos detalhes. O que pode ser melhorado, reinventado, transformado? A inovação está tanto na nossa rotina quanto nos grandes acontecimentos. Ela nos torna mais competitivos, preparados e sustentáveis. Inovar é uma questão de sobrevivência, um desafio que vamos pensar juntos agora. Voz, vários olhares singulares. A interação é a dinâmica que define a sociedade nos dias de hoje. E em uma sociedade plural, colocar-se no lugar do outro e ouvir múltiplos argumentos é o caminho para construir soluções mais eficientes e acelerar transformações. Ao nos depararmos com olhares diferentes do nosso, conseguimos ter uma visão ampliada do todo. A Vale entende que o diálogo fomenta a evolução, por isso apresenta a Arena Voz, vários olhares singulares. Nesse espaço sem barreiras, vamos todos fazer parte de uma conversa enriquecedora, com diferentes pontos de vista que acrescentam e têm o poder de deslocar nossas ideias iniciais para construirmos juntos um pensamento coletivo. O projeto terá uma série de encontros reunindo especialistas e pessoas de diferentes setores para expor suas visões sobre os mais variados aspectos relacionados à inovação. Após a apresentação principal, representantes das diferentes áreas aqui presentes irão expor suas realidades e pensamentos. Se você tiver perguntas, considerações ou experiências próprias a acrescentar, compartilhe, amplie sua visão. Seja bem-vindo. É isso aí, é um projeto que nos convida a refletir juntos, a conversar, na verdade, a trocar ideia. E eu acho que ninguém tem dúvida aqui que está complicado viver pra caramba, né? Cada dia o mundo está mais complexo. Eu acho que cada dia tem mais coisas surgindo, está mais difícil viver, mais difícil dialogar, porque os pensamentos, né, são mais múltiplos. Eu acho que nenhum caminho único, direcional, centrado em si mesmo, vai conseguir nos levar a um mundo melhor. Então, o caminho é dialogar, é olhar para essa multiplicidade, é entender um outro ponto de vista, é ampliar os horizontes, e é esse convite que a Vale está nos fazendo, que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar. Então, vocês estão aqui, foram convidados, né, através de uma curadoria que convidou aí vocês. Vamos ver aqui, ó. Está aqui a imprensa, as lideranças, tem influenciadores, tem um setor que pensa e trabalha com a mobilidade urbana, vivência digital, a rede Pulse, com economia criativa, representantes dos municípios, a academia, né, arquitetura e urbanismo. Todos vocês foram convidados a estar dentro da Arena hoje. Mas não só vocês. A Arena ela é vazada, ela é aberta, e qualquer coisa que vocês produzam com a hashtag ArenaVoz, já fizeram selfie, gente? Eu já fiz. Postem lá, nossa rede está aberta, e convide para essa conversa qualquer um. Vamos ampliar essa conversa. Essa conversa ela vai vazar da Arena. Nós aqui somos apenas representantes. E a ideia é que essa conversa continue. Produzam conteúdo e chame sua rede para essa conversa agora. Nós chamamos o Caio, não é, Caio?
O Caio Vação, ele é arquiteto urbanista, estuda relações entre tecnologia e ambiente urbano e comunidades há mais de 20 anos, é mentor de projetos de inovação em Smart Cities e tecnologia digital, de projetos colaborativos e acredita que a educação é a melhor maneira de se construir. Caio, a arena é sua. Obrigado, Johanna. Boa noite. Bom, começo agradecendo o convite, essa oportunidade de dialogar com vocês, estar nesse ambiente aqui interessante. Eu tenho uma apresentação aqui, pessoal, eu vou discursar sobre ela, tudo, mas é interessante a gente ver o que emerge depois, né? Então, um pouco sobre mim, rapidamente, como a Johanna comentou. Eu sou arquiteto urbanista, mas há um bom tempo eu não trabalho com aquilo que a gente poderia chamar de arquitetura e urbanismo tradicional. Quer dizer, já trabalhei com projeto urbano, de loteamento, já trabalhei com projeto de hospitais, casa, escola. O padrão escolar que o FDE utiliza em São Paulo é baseado num projeto que eu desenvolvi muitos anos atrás, mas, enfim. Eu estou mais preocupado hoje em dia com a arquitetura da conversa, como a gente conversa, como a gente projeta a maneira que a gente dialoga. Eu chamo isso de meta-design, vou falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Fique à vontade, tem um endereço no meu site ali, quem quiser entrar, inclusive talvez agora, para vocês sacarem um pouquinho melhor a minha cabeça, que acho que ajuda talvez um pouco, né? Bom, começo aqui perguntando o que é cidade, né? Existe um entendimento relativamente prosaico, né, que a gente tem desde criança, que cidade é um monte de prédio junto, né? É aquele ambiente onde as pessoas vivem juntas porque tem esse equipamento de habitação urbana, que é a cidade, que a gente chama de cidade, quase como um sinônimo uma coisa da outra, né? Mas, se você pergunta para um antropólogo o que é cidade, ele vai te dar uma resposta diferente. Se você pergunta para um geógrafo, ele também vai te dar uma resposta diferente, né? A cidade é um processo socioantropológico, onde se constrói cultura, e é um produto feito por nós para nós mesmos. Então, um exemplo simples é a gente constrói um edifício porque precisa ele para ser ocupado, para desempenhar uma tarefa, habitar, enfim, trabalhar lá dentro. E quando a gente muda de hábito tanto, né, a gente muda bastante de hábito, a gente olha para aquele mesmo edifício e olha para ele e fala, não faz mais sentido ficar aqui. E muda, vai para outro. E a gente abandona aquele edifício que ficou lá. Se esse edifício não for interessante para ninguém, o que ele vira? Ele vira, no máximo, na melhor das hipóteses, chamado patrimônio histórico. Senão ele é demolido e jogado no lixo, não é? E vira entulho. E é uma coisa interessante. Por que a gente faz isso? Porque, de fato, a cidade não é isso, não é? Não, volta. Pode? Aí, obrigado. A cidade não é isso. Bom, claro que é, né? Mas, fundamentalmente, não é a parte mais importante da cidade. A parte mais importante da cidade é essa aqui, né? Nós somos a parte mais importante, né? Só que a gente esquece isso muito facilmente. Então a gente fica tentando construir cidades do zero, tipo Brasília. Brasília, do ponto de vista urbanístico, ela é muito questionável, porque assim que ela foi construída, a brincadeira que a gente faz nem todo arquiteto, não sei o que os colegas aqui pensam, mas já fica uma provocação, era uma maquete 1 para 1, né? Era um mausoléu. Brasília se tornou uma cidade depois de 30, 40, 50, 60 anos de história. Aí começa a fazer sentido Brasília, né? Enfim, quem já levanta isso é Jane Jacobs, lá em 61 ela já fala isso, no mesmo ano que Brasília é inaugurada, ela publica um livro, chama Morte e Vida das Grandes Cidades, e ela está falando exatamente disso, que a cidade é um processo antropológico, são pessoas construindo vida para si mesmas. Bom, o nome disso né, uma comunidade que projeta a si mesma, é meta-design. Então, a sociedade projetando o próprio ambiente. E é importante pensar nas condições que isso provê, né? Outra pessoa interessante que fala sobre isso é esse físico, Jeffrey West. Ele levanta a seguinte questão. Ele percebeu, a partir de levantamentos exaustivos de dados quantitativos sobre a cidade, sobre infraestrutura e sobre indicadores sociais, ele percebeu a seguinte coisa. A taxa de crescimento da infraestrutura é sublinear. Eu sei que estou fazendo um dado meio técnico aqui agora, né? Ela é um pouco mais lenta do que um crescimento linear. Enquanto os indicadores sociais, a taxa de crescimento é superlinear, é um pouco maior do que o crescimento linear. Resumo
talvez uma linguagem mais simples, é o seguinte: mesmo que uma cidade pare de crescer no território ou em população, ela não para de crescer em complexidade. Número de patentes registradas naquela cidade, número de escolas, número de cursos ofertados, número de encontros na rua, número de atividades, número de palestras. O incremento de complexidade é constante. Né? Isso é interessante pensar, porque, de fato, a gente podia questionar o que é crescimento. Isso são dados numéricos, não é uma questão de opinião ou um modelo de entendimento apenas. Né? É levantamento que está indicando isso. Bom, aí vamos falar de cidades inteligentes. Né? Vou tentar explorar um pouco esse conceito com vocês. Já digo de saída que não há um consenso geral e absoluto, ou sequer normatizado, regulamentado sobre o que são cidades inteligentes. Existem esforços nesse caminho, eu mesmo participo de alguns desses esforços, de construção de indicadores, construção de legislação, uma forma de caracterizar a cidade inteligente. Né? Mas eu já lanço a primeira provocação. Por princípio, segundo o conceito de inteligência coletiva, toda cidade é inteligente. Na verdade, é impossível uma cidade que não seja inteligente por um motivo básico. A própria organização do ambiente urbano depende de uma inteligência que não é individual, é uma soma de inteligências individuais em uma inteligência coletiva, que é um pouco que a própria apresentação aqui anterior, o próprio conceito aqui do Voss está indicando. Né? Isso é importante por quê? Porque, de fato, o que a gente chama de tornar uma cidade inteligente tem a ver com esse princípio. Não é a tecnologia digital sozinha que vai deixar uma cidade mais inteligente. Né? E tem a ver muito com a interação social e uma capacidade de auto-organização da sociedade, da economia, da cultura e por aí vai. Né? Vamos deixar esse conceito guardado que eu vou voltar nele algumas vezes. Né? Bom, e o que a tecnologia traz de novo? O que ela traz? Ela de fato muda e muda profundamente. E o que ela muda? E aí, outro gráfico numérico aí, só para frisar que são dados, né? Não é uma questão opinativa. Não sei se todos aqui conhecem a lei de Moore. Todo mundo conhece a lei de Moore? Dá para levantar a mão quem conhece? Só um pouquinho. É um certo número de pessoas. Muito bem, não é todo mundo, mas eu diria aí uma quantidade. E o que a lei de Moore fala? Né? O Gordon Moore é um dos fundadores da Intel. Ele percebe lá em 60 e poucos, 63, 64 por aí, que a taxa de incremento de número de componentes no microchip crescia numa taxa exponencial. Mais ou menos assim, a cada 18 meses duplicava o número de componentes. Né? No processo cumulativo, a gente tem uma situação hoje em dia que o poder de processamento que está no meu bolso agora, no seu bolso, é maior do que todos os computadores da década de 50 somados. Isso é impressionante. Agora, o lado mais interessante, que tem um impacto incrível, é a inversão dela. Oba! Surpresa! Que é a queda do custo do componente eletrônico. Essa é a parte mais importante, que também é exponencial. Bom, na prática, quando você compra um celular, você não está pagando pelo hardware. Você está pagando por uma outorga de uso, por uma homologação, pelo transporte desse produto da linha de produção até seu bolso. Você está pagando por acesso a sistemas de compra de aplicativos, o ecossistema de oferta de software para você. Você está pagando por essa constelação de serviços que compõem o papel do celular na sua vida. O hardware é meramente uma janela para esse mundo. Então você não está pagando pelo hardware, você está pagando pelo resto das coisas. Tá? Bom, isso tem a ver com uma evolução muito rápida da tecnologia digital nos últimos 70 anos aproximadamente, que começou um pouco assim. Computador, da década de 40 até a década de 60, ele funcionava mais ou menos assim. Era uma compra técnica, que nem comprar um guindaste. Não sei se alguém aqui tem um guindaste em casa. Elevador, escada rolante em casa. Alguém tem? Não, né? Você não fica namorando um guindaste, né? Você não vai na loja de guindaste e fica namorando, né? Claro que não, porque o lugar social e cultural do guindaste é o lugar que o computador tinha na década de 50 e 60. Era uma compra técnica, uma infraestrutura organizacional de alta complexidade. Né? Não tinha nada a ver com compra, não tinha nada a ver com consumo, né? A partir da década de 70, de fato, o computador entra, né, a partir de um setor da economia chamado eletrônica de consumo, o computador passa a ser um dispositivo que é comprado como consumo, de fato. Né? E ele passa a ter uma relação que a gente pode chamar de pessoal. Era eu mexendo numa máquina, um usuário por máquina. Bom, a partir da década de 90 para cá, começa um terceiro movimento, que o computador é tão miniaturizado que, de fato, ele é um objeto pessoal, quase como uma carteira, né? Você não deixa as pessoas ficarem mexendo na sua carteira, na sua bolsa, né? Como objeto seu, pessoal, íntimo, privativo, né? É a mesma coisa que o celular.
Não era assim antes, né? Quando o celular tinha um aspecto meio de linha branca, né, de eletrodoméstico. É uma coisa meio da casa, né, que nem TV. Não é a sua TV exatamente, né? Agora, hoje em dia, quando a gente usa o celular, que é um computador portátil, que ele se transformou, ele de fato vira um objeto pessoal de uso. Não é? Mas não para aí, a gente ainda tem muita coisa para vir em eletrônica, exatamente por causa da lei de Moore. É uma miniaturização exagerada, extrema do computador, ao ponto que ele vai ser tão banal, tão pouco importante, né, em termos da sua própria individualidade, aquele dispositivo, que é que nem uma folha caída no chão. Você não para na rua, andando num parque, uma folha caída no chão e pega e guarda no bolso. Meu Deus, que objeto valioso, né? É uma coisa quase que desprezível. A tendência é que o computador seja isso no futuro. Eu sei que parece absurdo, mas também pareceria absurdo para alguém na década de 50 que você teria um computador no bolso para fofocar. Isso tornou-se uma realidade. Então é exatamente isso que tende a acontecer. O computador tende a ser uma coisa tão miniaturizada, tão pequena, que ele tende a ser descartável. E, de novo, eu não vou comprar um computador como esse que está na mão desse cara aí, né? Eu vou, na verdade, aderir a um serviço de extrema complexidade que esse produto vem embutido no processo. E vou pagar por acesso ao serviço. E a gente entra num momento histórico muito complexo, em que, se você olhar segundo a ótica da cidade inteligente, a computação é, ao mesmo tempo, aquela infraestrutura pesadíssima que a gente comprava na década de 50, ao mesmo tempo que esse objeto desprezado no chão, e ao mesmo tempo que é um sistema chamado sistema distribuído. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Bom, de fato, o computador torna-se pequeno, miniaturizado e barato, não é? Alguns anos eu brincava, né? Não só eu, muita gente falava que a gente ia comprar computador a granel. Quantos quilos de computador você quer? Né? E para que serve um computador que é tão pequeno assim? Né? Isso aqui é um computador mesmo, tá, pessoal? Isso aqui está em cima da moeda. Não é uma moeda gigante, é um computadorzinho com uma tela de... um captador solar ali, de fotovoltaico, para você poder processar a informação. Não é? Mas, de fato, aconteceu isso. À medida que foi se barateando, a gente começa a ver computadores assim, vendido em balde. Não é mais tão absurdo, né? Ou então um computador vendido em rolo. Né? Isso aqui é o carro-chefe do chamado IoT. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre IoT, mas já lanço essa questão. O chamado identificador de radiofrequência, que é esse computador, vocês estão vendo esse rolo de baixo, né? Que é mais uma cor de cobre, assim, né? O computador é aquele quadradinho preto que tem as duas conexões ali. Aquilo é o computador, o resto é uma antena, para poder captar energia e poder transmitir de volta a informação. E esse computador, vocês sabem para que é usado? Ele é usado basicamente para controle de patrimônio e controle de acesso. Ou você leva no bolso para identificar você, ou você cola no objeto para identificar aquele objeto. E você pode programar esse computador para dizer: ei, eu sou um livro e eu fui vendido para Dona Maricota. Esse é o identificador de radiofrequência, chamado RFID. Hoje em dia, não vale a pena você comprar um RFID, você compra um rolo com 500 RFIDs. E você vai gastando. Estragou um, você joga no lixo e põe outro. Provavelmente na sua roupa agora você deve ter uns 3 ou 4 RFDs. Se a roupa veio da China, você pode ter certeza que tem RFD aí. O RFD serve para localização, serve para controle de dados. Cabe uma boa informação no RFD. Bom, vamos recapitular, né? A gente passou por esse momento histórico e não para, né? E é uma grande questão. O que vai acontecer com o ambiente urbano? Porque, de fato, a computação se torna um elemento do ambiente urbano. Não é mais um equipamento que eu uso na minha casa, lacrado em algum lugar. Esse computador anda comigo. E na rua tem outros computadores conversando entre si. O que vai acontecer? Bom, de fato, primeira transição que a gente está vendo por causa do computador é a transição de produto, da economia de produtos, a economia industrial, para uma economia de serviços. É uma transição. Eu não vou comprar mais um produto isolado, eu vou aderir ao serviço e produtos aparecerão embutidos naquele serviço. Não é nada muito incrível, né, pessoal? Um bom exemplo aí é essa transição de hardware para software, né? Você está muito mais preocupado com o software que você vai ter acesso do que o hardware. Se quebrar o computador, está tudo bem, contanto que eu posso pegar outro computador e acessar os meus dados. E quando quebra o computador, a pane que você tem é exatamente com os dados que você perdeu, né? Bom, isso está empurrando uma segunda transformação, e ela é muito mais profunda e muito mais séria, que é a transição de posse para acesso. Para que eu quero um carro se eu quero, na verdade, mobilidade? Eu quero chegar de um lugar a outro. É claro que tem gente apaixonada por carro, não tem problema nenhum. Provavelmente, no futuro, você vai ter um carro do mesmo jeito que alguém hoje em dia tem um cavalo. Alguém tem cavalo aqui? Tem, né? Deve estar no Aras, né? Você vai ter um carro guardado num lugar para você correr de carro. E não para ir na padaria buscar pão. Ou para ir para o trabalho, ou para a escola. Né? Enfim.
Bom, tem uma coisa paralela a isso, que é, especialmente nas gerações mais jovens, uma vontade de participar do processo de elaboração do produto, ou de um produto que participa do serviço. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com aprendizagem, tem a ver com criatividade, que é a exigência de participar do processo de criação do cotidiano. Não basta mais pegar o produto pronto off the shelf e usar, ou aderir a um serviço e ficar passivamente recebendo ele. A interpretação desse mundo é importante para o cidadão. E aí tem uma mudança profunda, e essa é bem séria, porque ela é filosófica e ela é antropológica. A gente parar de olhar para o mundo como uma grande coleção de objetos e começar a perceber que o mundo é um monte de processos interrelacionados. E é aí que dá nó na cabeça das pessoas. É aí que fala, caramba, como assim? Porque a gente passou a vida inteira pensando em objetos, e controle, projetos de objetos. O objeto está no meu bolso, então ele é meu, né? Você sabe que o celular que está no seu bolso não é seu, né? Juridicamente não é seu. Ponderem sobre isso. Bom, aqui. Bom. E aí, pessoal, alguns anos atrás a gente falava de tecnologia, a gente sempre pensava em imagens glamourosas, né? Tecnologia hoje em dia não tem mais nada a ver com glamour, não tem nada mais a ver com exclusividade, tem a ver com banalidade. E essa banalidade é boa, não é ruim, não. Mas ela também é complexa, ela exige novas maneiras de ponderar sobre a presença da tecnologia no ambiente. Não é? Bom, então vamos lá, vamos falar especificamente sobre cidade inteligente. Estava preparando o terreno para poder falar de maneira mais qualificada sobre isso. Não é? Então, o primeiro nível da cidade inteligente é a integração digital. Não é só a disponibilidade dessa tecnologia, mas a integração dela por meio de automação e que permite que você incremente a qualidade de vida e o nível de sustentabilidade daquele ambiente por meio do incremento de eficiência no provenimento de serviços. Não é? Esse é o primeiro nível. E quando você fala por aí sobre cidade inteligente, as pessoas falam, é isso mesmo. É um processo de integração dessa tecnologia de maneira que o poder público ou a iniciativa privada possa prover serviços de qualidade e eficientes para o cidadão. Bom, vou dar um exemplo sobre isso, essa transformação. Muita gente vê como coisas separadas, mas são partes do mesmo ambiente, né? A cidade inteligente e a indústria 4.0. E você vê um monte de imagens diferentes sobre a indústria 4.0 e basicamente todas elas... O que trava, hein? E todas elas, basicamente, são a mesma imagem que essa sequência aqui. A primeira geração tem a ver com racionalizar a produção, lá em 1770 e 90. Depois, a segunda geração tem a ver com mecanização da produção, ao longo do século XIX. Terceira geração tem a ver com automação da produção, ao longo do século XX. E agora a gente está vendo a automação no próprio processo de projeto. Tem gente que cogita a seguinte possibilidade. A partir da automação, de data mine, de hábitos da população, você prevê a demanda por um produto. Esse produto é automaticamente concebido por um sistema de inteligência artificial. Ele é produzido automaticamente em fábricas, sem nenhuma presença humana. E isso vai chegar na sua porta, sem nem você ter pedido aquele produto. Você vai abrir e falar, que maravilha, que coisa incrível. Como é que alguém adivinhou que eu queria isso? Esse é um cenário que já foi desenhado. Ele não está viável hoje em dia, mas ele é imaginado para um futuro. E ele, em termos técnicos, não há nada de absurdo nisso. Do ponto de vista antropológico, é uma coisa assustadora. É uma coisa para se ponderar se de fato vai funcionar isso. Mas seria viável dentro em breve. A gente já fala disso para projetos de edificações, né, o famoso BIM. Os colegas arquitetos conhecem, quem não conhece não tem problema. Tem a ver com você transformar o edifício num sistema de informação. A gente está falando a respeito de produtos que são derivados de projetos automatizados. Nessa primeira imagem à esquerda, você tem a sequência de otimização de uma peça feita em aço, considerada por uma inteligência artificial, que cria por conta própria essa otimização, que é a terceira peça. A mesma coisa na imagem à direita, são 4 gerações na mesma peça. Bom, já tem gente aplicando isso para projeto de vestuário, como esse calçado. Mas vamos para um outro lado, vamos falar a respeito de vida urbana, de fato, né? Porque a indústria está na cidade, é uma ferramenta importante da cidade, ela não desaparece, a gente está entrando numa era pós-industrial, não porque a indústria acaba, mas porque ela deixa de ocupar mentes humanas, né? O operário deixa de existir, uma figura social, né? Então vamos falar a respeito de serviços da cidade. Então, um jeito banal de explicar e simples de explicar como é que a integração digital pode mudar a vida das pessoas são os aplicativos de mobilidade. Você instala no seu celular, de repente você tem acesso a um serviço de transportes. Então você não tem mais que comprar um carro. No extremo oposto, acho que podia falar para você quando for mudar, você tem as centrais de comando e controle. Um grau muito mais sofisticado de integração é necessário para isso, no entanto permite que o poder público
pondere a respeito de crises emergentes, né, que emergem na cidade, e consiga responder isso com grande velocidade. Né? Até em Vitória nós temos isso, o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso implantado, e é uma tendência de fato muito importante. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, a partir de outro contexto. Tá? Vamos para o segundo nível da cidade inteligente. O que seria isso? Né? É imaginar que, pela abundância da produção de informação na cidade, a partir de tantos e tantos e tantos dispositivos aspergidos pelo ambiente da cidade, a própria cidade inteira vira um sistema de informação integrado. Ok? Um conceito fundamental para aí, a internet das coisas, eu falei agora há pouco para vocês, tem a ver a respeito com computadores em todos os lugares. O termo acadêmico que se usava antigamente para descrever isso é chamado internet das coisas. Desculpa, é computação ubíqua, perdão. É computação em todos os lugares. E é um conceito guarda-chuva bastante amplo e complexo, que envolve um monte de coisas. A internet das coisas é um deles. É um das subdivisões da computação ubíqua. A computação ubíqua significa computação onipresente, em todos os lugares. Então não é mais o computador em cima da mesa, é o computador no bolso, é o computador na escada rolante, é o computador no ar-condicionado, é o computador no óculos, é o computador na cadeira, na roupa, computador em todos os lugares. Computador embutido num commodity, computador num pellet de aço sendo transportado para outro país. Computador não custa mais nada, vamos pôr em tudo. E vamos ver o que acontece, né? Pode ser visto dessa maneira. Agora, a parte importante disso é a consequência para a estrutura econômica e social. Essas duas capas da Economist desse ano são bastante elucidadoras para isso. A primeira está falando a respeito de que a economia de dados já é maior do que a economia de petróleo. Circula mais dinheiro no mundo em torno do fluxo de dados do que o fluxo de derivados de petróleo. Não importa combustível, plástico, adubo, não importa, polímeros, é menos dinheiro circulando do que economia de dados. Facebook, Google e etc. trafegam mais dinheiro no mundo hoje em dia do que todas as petro junto. Por outro lado, a gente tem esse dilúvio de dados, né? Dados sendo produzidos em grande quantidade. E o ambiente adequado para você minerar os dados, aproveitando uma metáfora que funciona para Vale do Rio Doce, para minerar esses dados, é as cidades. As cidades é onde você encontra esse veio rico em minério de dados, né? Por quê? Porque é onde as pessoas vivem, onde elas carregam computadores são abundantes, eles ficam coletando dados o tempo inteiro. O que fazer com esses dados? O dado bruto, pessoal, não vale nada. É que nem areia bruta, não serve para nada. O refinamento disso tem a ver com técnicas de data mining. Coleta de dados e processamento disso, o famoso Big Data, não é isso? Processamento desses dados de maneira competente. Aí eu posso realmente monetizar isso e transformar em modelos de negócio. No entanto, é tantos dados diferentes que a gente está passando por uma mutação econômica. Tá? Para onde é o ponto? Para você. Estou apertando e não vai acontecer nada. Está acabando a bateria, talvez? Pode... Bom, só para complementar isso, enquanto ele destrava lá, existe uma lei fundamental de mercado, não tem? A relação entre oferta e demanda. Se eu tenho um dilúvio de dados, como é que eu posso ganhar tanto dinheiro com dados, se eles são tão abundantes? É uma oferta absurda, gigantesca. Como é que eles podem valer tanto? Só isso já aponta para uma nova realidade. Opa! Não estão todos passando. Eu espero que continue. O que vocês acham? Posso improvisar, se quiserem. Cantar uma canção aqui. Mas, enfim, fala-se muito sobre economia da abundância. Esse é um dos maneiras de entender por que a gente fala de economia da abundância e não da escassez. Não é? É que está faltando um pedaço aqui. É só nesse? Ixi, não, isso aqui também está faltando. Maravilha. Eu consigo voltar aqui, porque você pulou um monte de coisa aí, não? Maravilha. Nossa, foi coisa pacas aqui. Maravilha, pronto. Então eu falei um pouco agora de
do carro-chefe da internet das coisas, que é o identificador de radiofrequência, de fato, né? A gente está usando para um monte de coisa. É como se fosse uma chave universal que a gente vai usar para qualquer coisa. Então imagina o futuro que você não precisa ter chaves no bolso, você precisa ter um dispositivo e por proximidade você consegue destravar, acessar um monte de... Abrir a porta do carro, abrir a porta de casa, abrir a porta de uma casa que você nunca foi na vida. Para que ter chave? Você vai no Airbnb, para que você pegar a chave com o dono da casa? Simplesmente chega naquele lugar, né? Enfim, outra coisa que está emergindo a partir daí, da banalização e do barateamento da tecnologia digital, é o carro autônomo, que parece uma coisa de ficção científica ou distante, mas como eu falei para vocês, se a tecnologia digital tende a custar nada, ou menos que nada, e o que importa é o acesso ao serviço, de fato, a tendência a carros autônomos circularem pela cidade e você utilizar em curto prazo no Brasil, em Vitória, é enorme. Então tem gente brincando, quando é que carro autônomo vai ser algo comum? Eu acho que em 3, 4 anos a gente vai ver isso no Brasil, facilmente. Tá? Bom, ok. Então vamos lá para o segundo conceito que é muito importante. Eu falei dos 2 níveis da cidade inteligente, agora eu vou falar sobre cidade distribuída. E o que é isso, né? A cidade distribuída ela tem a ver com redes distribuídas, né? Tem a ver com esse diagrama aqui, que ele foi publicado exatamente na inauguração da internet. São 3 maneiras de você conectar componentes de um sistema. O primeiro é a conexão centralizada. Eu tenho um nódulo central muito, muito importante. Todo mundo se conecta com esse nódulo central. A segunda maneira de conectar, eu tenho policentros. Então, existe um nódulo central e depois nódulos regionais que conectam esses nódulos num sistema mais complexo, que lembra uma árvore que vai se ramificando. E tem o terceiro, que é o sistema distribuído, que não tem centro, ponto. Né? O sistema distribuído ele é altamente resiliente. Ele alia flexibilidade e resistência. Né? Tem a ver com resistir a pressões funcionais, resistir à mutação, a crescimento, a decrescimento, enquanto o sistema centralizado é muito frágil. Só que sistemas de comando e controle tendem a ser centralizados ou descentralizados. Sistemas distribuídos exigem uma outra maneira de pensar a própria organização. Exige um outro mindset. Boa parte dessas discussões que a gente vive hoje em dia tem a ver um pouco com essa transição do sistema centralizado para o sistema distribuído. Né? Bom, a gente já lê assim. A web, pessoal, o serviço de hipertexto da internet já é um sistema distribuído. A gente lê de maneira fragmentária, rápida, conecta um monte de assuntos entre si, nunca fica muito tempo num assunto específico, trafega rápido para outros assuntos. Já é a forma de texto mais comum hoje em dia. Né? O que foi ler no passado, o que é ler hoje. Né? Mas a mesma coisa está acontecendo com as cidades. A gente sai de uma ideia de cidade com uma aglomeração no território, concentração de edifícios fechados no muro. A gente passa pela ideia de cidade com uma espécie de nuvem. Não é isso? As cidades hoje em dia não tem portão, né? É como uma nuvem. De repente você percebe que você está dentro dela, né? Você vai saindo da região rural e nossa, estou na cidade. Não é isso? E a gente tende a adentrar uma cidade que é uma conexão psicogeográfica. Tem a ver com a minha memória. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu guardo, aquilo que eu tenho relação afetiva. Aquilo é real para mim. Para qualquer um de nós, né? É essa cidade que a gente habita. Não é a cidade do mapa, não é a cidade dos edifícios. É a cidade da memória, do afeto. Não é isso? Bom, essa é basicamente boa parte do meu trabalho acadêmico, a ver com essa superação de vários modelos de cidade, da cidade industrial até a cidade distribuída, e isso aponta para uma outra maneira de entender o urbanismo, de entender o papel de cada cidadão, o papel do poder público, o papel da iniciativa privada dentro do ambiente urbano. E aí a brincadeira que eu faço é, na cidade distribuída, o centro está em qualquer lugar. Então, tradicionalmente, como é que a gente pensa, né? A gente pondera, existem regiões centrais no mundo, não tem? Europa, Estados Unidos, talvez, Japão, e tem regiões periféricas, talvez a África, talvez o Sudeste Asiático, talvez regiões do Brasil, da América Latina. E onde coisas importantes acontecem? Nas regiões centrais, certo? E nas regiões periféricas, a gente aguarda passivamente a inovação surgir nas regiões centrais. Esse mindset é muito forte em nós. Agora, a mesma coisa acontece dentro de um país, não é? Tem as cidades mais centrais e cidades mais periféricas. Talvez no Brasil, São Paulo seria uma cidade central e Vitória seria uma cidade não tão central assim.
Mas dentro da cidade acontece a mesma coisa. Tem o centro da cidade, onde coisas importantes acontecem, e a periferia, onde tudo é meio mortinho, meio quieto, nada acontece de importante, né? Agora, na cidade distribuída, não. Esse conceito cai por terra e cai rápido por terra. E, de fato, está acontecendo isso. Inovações incríveis estão surgindo de lugares absolutamente inusitados. Então, vou citar só 3 exemplos. Esse tecladinho musical é uma mania de quem trabalha com música hoje em dia, o OP1, é de uma empresa sueca chamada Teenage Engineering, engenharia adolescente. É um grupo, é um coletivo de artistas, designers e programadores que inventou esse produto porque sim, porque eles queriam, e é um sucesso. Cada tiragem que eles fazem de 1000 exemplares, eles vendem de um dia para o outro. Aquele celular à direita, no alto, ele é uma criação brasileira. São um grupo de ex-alunos meus que desenvolveram um celular que não tem tela. Ele é usado ainda hoje em dia para traqueamento de carga. Ele é muito barato, ele é quase descartável. Uma invenção brasileira. E embaixo a gente tem a famosa placa Arduino. Alguém conhece Arduino aqui? Outro dia uma amiga minha falou, aquela placa famosa, Beduino. Eu falei, não, Arduino. Arduino é uma brincadeira com hardware, né? Dizem que é o nome de um barzinho lá, mas parece que é... E é uma invenção italiana que é hardware livre. É um hardware que você pode ler, copiar e criar a sua versão. No Brasil a gente tem a Tatuino, de verdade. Tem a Tatuino, que é vendida no Brasil, que é uma cópia exata da Arduino. Para quê? O pessoal usa isso para prototipar novas ideias que envolvam integração digital. Automação, instalações artísticas, máquina de fazer café, tem de tudo feito com Arduino. Né? Bom, isso tem a ver com uma mudança da estrutura organizacional da indústria. É importante pensar sobre isso. No século XX, a gente inventa o primeiro sistema de organização que está aqui à esquerda, que são os clusters produtivos. Né? Você tem uma empresa âncora, então vou dar um bom exemplo, que é o ABC em São Paulo. Né? As montadoras estão no ABC. Né? E aí, em torno disso, tem uma constelação de empresas associadas, que são as produtoras de autopeça. E a montadora coordena tudo isso, concentra tudo isso nela e gera um produto que é o automóvel. No ecossistema de inovação, pessoal, tem uma outra situação. Existem empresas âncora? Existem, elas são super importantes. No entanto, elas têm um papel tão importante quanto as empresas que seriam vistas como secundárias antes. Então, por exemplo, o que você vê numa situação como no Vale do Silício? Você tem muitas e muitas e muitas empresas aparecendo e desaparecendo com uma relativa frequência. E a integração entre elas cria um clima criativo, um ambiente de colaboração intensa, onde ideias novas podem surgir em qualquer nódulo dessa rede e articular essa rede de uma nova maneira, exigindo e demandando coisas de um outro jeito. E muitas vezes esse ecossistema de inovação, ele é local, sim, ele acontece em algum lugar, sempre, só que ele pode conectar lugares distantes entre si. Um nódulo desse pode estar na China e outro está na Finlândia. Ou, no caso específico, aqui na Suécia. Esse produto da esquerda, aí, o tecladinho musical, ele é produzido na China, mas o projeto dele é feito na Suécia. Como qualquer dispositivo eletrônico hoje em dia praticamente vem da China, não é isso? Isso tem a ver com uma mudança da estrutura organizacional da indústria, que opera tradicionalmente em 3 níveis. Produção científica, produção de conhecimento, produção de significado, tem a ver com design, tem a ver com interpretar esse conhecimento, torná-lo acessível para o público leigo. E, por fim, a infraestrutura física, material, de produção e logística. No século XIX, a gente achava que a nossa riqueza estava concentrada no 3º nível. E quem tem controle sobre o 3º nível está bem na fita, digamos assim. Ter infraestrutura. Esse é o cara que controla o capital. Agora, o que está acontecendo? Isso está migrando para o 2º nível. É no 2º nível que estão concentradas empresas que hoje em dia têm relevância na sociedade. E acabam indicando os destinos do 1º e do 3º nível. Vocês conhecem as empresas aí, né? Eu botei CSN de propósito. Esse 3º nível tende a ser uma infraestrutura sem nome, desconhecida pelo público, que recebe demandas do 2º nível. Ei, fabrica isso para mim, porque eu sei que o público quer. Ok? Então, é um pouco uma provocação. E aí uma coisa interessante, esse 2º nível opera em rede por princípio. São redes criativas de troca de influência e de construção coletiva de significado. E significado nada mais é do que percepção de valor. Percepção de valor é geração de demanda. Não é isso? Bom, vamos então para o que fazer quanto a isso, né? E daí? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode promover a inteligência da cidade, né? Agora vamos voltar para aquele conceito que eu falei no comecinho
aqui da fala, que tem a ver com toda a cidade já é inteligente. O que a gente pode fazer, então, é operar sobre essa inteligência, incrementar ela. Então, por princípio aí, tudo que eu vou falar a partir de agora tem a ver com melhorar a capacidade de interação social. Ampliar a possibilidade de interação social para produção de significado compartilhado. Sei que é muito conceitual isso, pessoal, mas é banal. Fofoca faz isso. Fofoca é um sistema distribuído. É um bate-papo de esquina, você ouve uma informação e fala, cara, isso é importante para mim. E você constrói um conceito na sua cabeça, a partir daquele papo, você fala, eu vou operar em função disso. Do tipo, cara, tem uma empresa contratando em tal lugar, legal, vou lá ver. Ou então, cara, você tá sabendo que tal tecnologia está disponível, barato agora? Sabia que você pode instalar um aplicativo no seu celular e chamar um táxi já? Ou seja, construção. Isso num sentido muito banal, né, pessoal? Enfim, aí um aspecto importante é a gente lembrar da sobreposição do global com o local. Tem esse apelido divertido chamado glocal, né? Então, essa distribuída convida a gente a pensar nisso, né? Fenômenos muito distantes no mundo, conectando lugares altamente valorizados pela sua localidade. Né? Então, vamos falar sobre vocês, né? Primeira vez que eu vim aqui para Vitória, eu não conseguia decorar nem a pau o nome disso aí, eu chamava de tio João, uma coisa assim, né? O mestre Álvaro, não é isso? Até que ficou mestre Álvaro. E eu fico um pouco chocado ainda como os locais não acham absolutamente incrível ter um negócio desse dentro da cidade, ou próximo da cidade. Tanta coisa que a gente percebe como nossa, e muitas vezes a gente fala, é legal, nada muito importante, né? Mas é daí que sai essa conexão local. De perceber aquilo que é nosso. E, obviamente, pessoal, por favor, tá? É o olhar do estrangeiro, o olhar do turista. Eu sou paulista, estou olhando o mundo de vocês. Posso estar mostrando o banal do banal para vocês, mas para mim impressiona muito isso. Tá? Enfim, o que eu estou querendo falar a respeito disso aqui? É muito importante a gente fomentar o ecossistema de inovação local. Existem muitas ações diferentes possíveis para isso. Desde a promoção de uma hackathon, vocês conhecem isso, né? É uma situação onde a gente convida muitos atores, muitos stakeholders locais, promove uma interação qualificada entre eles, levanta uma demanda, um desafio, e, num tempo curto, faz com que eles promovam um novo entendimento do contexto, um novo entendimento do desafio. Isso, há 30 anos atrás, seria visto como banal, como superficial, absolutamente impossível de gerar resultados interessantes, e a gente percebe como não, que é o contrário. Muitas vezes, quando você tira as barreiras de preconceito de como a criatividade opera, você descobre coisas novas muito rapidamente. Né? Outro nível interessante disso é que muitas ações diferentes podem se coordenar no ecossistema de inovação. E, por princípio, a gente precisa equilibrar competição e colaboração. Existe, eu sei como é comum, no Brasil, em qualquer lugar que você vá, toda vez que você está operando num setor do mercado, chega alguém querendo operar no mesmo setor do mercado, você olha para aquele cara como inimigo, com ódio, naquele olho assim, bravo. Assim. Como é importante perceber que quando alguém entra no mesmo setor que você, por princípio você tem um parceiro. E você precisa olhar para esse cara que está operando junto com você no mesmo setor, como alguém pode construir com você novos significados. De maneira muito mais elaborada, muito mais sofisticada. Isso tem a ver com o próprio incremento de complexidade no meio urbano, quando muitas pessoas estão compartilhando informação a respeito do mesmo assunto. Ou seja, como equilibrar competição e cooperação. Não é que a colaboração e a cooperação vai salvar o planeta só, né? Apenas isso. Ou salvar nós mesmos, ou permitir novas ondas de inovação. Mas é importante que a gente lembre disso, da cooperação. Segunda coisa que é importante fazer são programas do incremento da capacidade da população em entender tecnologia digital. Se há 500 anos atrás seria simplesmente absurdo perguntar na rua, imagina você na França do século XIII, e sair perguntando para as pessoas na rua, quem sabe ler e escrever aqui? Quem sabe ler e escrever aqui? Quantas pessoas vão responder que saberiam? Praticamente ninguém. Membros do clero, da nobreza, e olhe lá. Hoje em dia a gente acha normal que as pessoas saibam ler e escrever. Por quê? Porque houve uma inovação tecnológica nesse ínterim, que é a imprensa. Tornou possível, tornou sequer viável que a gente exija das pessoas que elas leiam e escrevam. É uma condição básica de sobrevivência na sociedade contemporânea, ler e escrever. Provavelmente no futuro a mesma coisa vai acontecer com programação. Saber programar, nem que seja um nível mínimo, vai ser visto como, não, sim, claro que sim. A gente vai achar normal isso. Por quê?
a gente está habitando um ambiente que exige essa competência de nós. Isso a gente chama de literacia digital. E como é que a gente pode ter um cidadão habitando uma cidade digital, uma cidade inteligente, uma cidade distribuída, se ele não entende o que são essas coisas? Obviamente, esse cara é refém do processo. Ele tem muito pouco voz, aliás, tem pouquíssima voz ativa no que vai acontecer com a cidade. Não é? Então é interessante perceber que essa ideia não é nova. A imagem da esquerda, ela é uma ilustração que foi encomendada por um cientista da computação na década de 60, chamado Alan Kay. O Alan Kay inventou esse conceito que é o Dynabook, que é um computador portátil, usado por toda e qualquer pessoa para fazer sei lá o quê. Programar, sim, mas também fofocar, também trocar imagens, fazer arte junto. É meio banal fazer isso hoje em dia, né, pessoal? Quem que não usa computadores hoje em dia? Só que quando ele propôs isso, parecia um conceito absolutamente descabido. Computadores baratos, portáteis, que todo mundo usaria conectando em rede. Né? E na direita a gente tem o LPC, que é o projeto One Laptop per Child, né? Que é a ideia de o computador como equipamento fundamental de educação. Toda criança iria para o colégio portando um computador. Isso é controverso, né? A idade exata que isso deveria acontecer, mas certamente isso já acontece em qualquer pessoa que vai para a faculdade. Poderia acontecer no colegial, né? Desculpa, no ensino médio. Mas quando que isso acontece? Mas certamente deveria acontecer. De que modo? Né? O que eu vou ensinar? Eu estou justamente envolvido com uma iniciativa de criar um programa de literacia digital para o ensino público, né? Para o sistema de ensino público. Como aconteceria isso? Né? Acho que é importante ponderar. Como isso é fundamental. Né? Aí, é importante lidar com essa afirmação que eu estou falando aqui. O futuro será fruto da colaboração em massa. Né? E o que é isso? Colaboração a gente acha que é para algumas pessoas. Né? A mesma coisa que ler um tempo atrás ou programar hoje em dia. Mas a tendência que se a gente vai construir essa cidade inteligente, incrementar a inteligência da cidade, tem a ver com promover essa capacidade de auto-organização da sociedade. Como que o público pode construir pautas qualificadas para apresentar para o poder público e para a iniciativa privada, se ele não é capaz de colaborar? Se essa competência não é comum, é importante desenvolver ela, né? Dureza. Vamos lá. Muito bem. E aí, pessoal, algumas imagens mais provocadoras falando a respeito do que é inovação. Porque a inovação convida a gente a pensar de um modo que a gente não está acostumado. E, por princípio, inovação, quando ela aparece, ela é um monstrinho. Não é bonitinho, é um troço estranho. O famoso protótipo. Só que o protótipo ele é um objeto transacional. Como assim? Um objeto que é usado por várias pessoas para pensar coletivamente a respeito de uma possibilidade. Então tem essa cara meio esdrúxula, porque é um trabalho meio em andamento, né? É um pouco um Frankenstein, meio uma quimera, né? Uma mistura de coisas que não deveriam estar juntas, né? Como esse gatinho aí que tem... Na verdade são dois gatos colados num só, né? E era um pouco assim, dois setores da economia hoje em dia surgiram desse jeito. A piada que se fazia na década de 70, desse Apple II, que está à esquerda aí, é que parecia uma máquina de escrever colada numa TV, né? Você pensava, aquele pessoal que na época tinha uns 80 anos, chegava na sala, via um netinho mexendo nisso e falou, o que é isso, cara? O que é esse objeto estranhíssimo? E a direita, o nome desse veículo, a direita, foi, durante pelo menos 30 anos, no começo do século XX, uma carruagem sem cavalos. Foi, de fato, o nome oficial disso, ou veículo de passeio, coisa que não é mais para quase ninguém, né? No entanto, os dois produtos se consolidaram, se desenvolveram, passaram por sucessivas gerações e alterações e refinamentos e ajustes e viraram dois setores da economia que são inegáveis, fundamentais para a operação do mundo moderno. Sendo que há 100 anos atrás eles não existiam. Bom, então a gente aceita que a cidade vai estar em mutação constante e que é super importante para poder gerir e gestar essa cidade do futuro que a gente acolha essa capacidade de mudança. E em nós mesmos. Isso é bastante difícil. Né? Bom, um aspecto interessante é que os locais de trabalho também se alteram. Então, hoje em dia, se a gente... Uma coisa que eu falei mais cedo com um colega daqui, eu fiz uma seguinte provocação. Me parece que é quase que irresponsável não ter um comprometimento com o risco. Se você propõe um programa de inovação na sua empresa e você se compromete parcialmente com ele, a tendência é que você não consiga inovar.
Inclusive, que os seus colaboradores, dentro e fora da empresa, encarem o que está acontecendo com uma coisa, né, não vai dar muito em nada isso, então também não vou me esforçar. Sendo que é inevitável que isso aconteça. Porque o seu modelo de negócio certamente não estará funcionando daqui a 30 ou 40 anos, ou dependendo, no caso da Kodak, em 10 anos. E se você nega a possibilidade de inovação que vai surgir dentro do seu próprio ambiente de trabalho, você está negando aquilo que vem depois. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje em dia, quando a gente pensa a respeito de local de trabalho, em geral a gente pensa em controle, a gente pensa em nossos silos, né? Eu chamo o meu funcionário para vir trabalhar na minha empresa, no meu espaço, sob o meu controle, sob o meu olhar. Sendo que a tendência, se a gente trabalha segundo a lógica da economia criativa, é que as pessoas assumam metas, se organizem de maneira autogerenciada e entreguem os seus entregáveis naquele prazo, naquela meta. E aí surge uma exigência fortíssima no ambiente urbano, que são os espaços compartilhados de trabalho. Bom, a mesma coisa está acontecendo com a habitação. Então, todo mundo conhece o serviço Airbnb, né? A gente está pegando recursos ociosos e coordenando via sistemas digitais o acesso a eles de maneira dinâmica e rápida. Isso significa que alguns setores da economia certamente vão ser questionados no futuro. Um deles é a construção civil. Como tradicionalmente a construção civil foi um setor que garantia estabilidade socioeconômica, só pelo volume de pessoas empregadas e a geração de capital investido como lastro financeiro, é um setor da economia que tem muito apoio governamental. Significa que a gente está produzindo habitação numa taxa constante, sendo que a população mundial tende a estabilizar no futuro próximo. O que vai acontecer? A gente precisa começar a pensar num novo ciclo de inovação global, não é? Então a gente fala a respeito de um incremento brutal da classe média nos próximos 15 anos, aproximadamente, chegando em torno de 5 bilhões de membros, sendo que a maior parte do crescimento dessa classe média vai estar nos países BRIC, especificamente Índia e China. O segundo maior crescimento vai ser na América Latina, e aí as outras regiões vão ser menores ou inexpressivas, né? Estados Unidos e Europa vão ser um pedaço pequeno dessa nova classe média global, sendo que a população global tende a estabilizar entre 9 e 11 bilhões. O que vai acontecer com a construção civil que espera um crescimento constante da população? Em São Paulo, a gente já tem superávit habitacional. Algumas regiões, 60% de superávit. Cada 10 imóveis, 6 estão vazios. Mesmo que você equilibre periferia com centro, ainda estamos em superávit em São Paulo. O índice de ociosidade do bem imobiliário tende a crescer brutalmente. O que dizer do setor automobilístico? Sendo que hoje em dia, em algumas metrópoles, você tem 10% de veículos circulando e 90% estacionados. Quando você automatizar o carro que vai existir estará circulando por princípio, né? Então a gente pode imaginar uma queda de 90%, corte de 90% da frota de veículos? Que economia é essa que está emergindo? Só que esse ciclo de inovação, a gente não pode esperar que os Estados Unidos e a Europa digam para a gente o que vai acontecer. Porque eles já estão estabilizados, já estão estabelecidos. A gente tem que, por conta, inventar. A gente está transitando desse mundo para esse mundo. Todos os setores da economia tendem a ser reconfigurados profundamente nos próximos anos, por mera sobrevivência da nossa espécie. Opa! Porque se esse pessoal todo aqui, pessoal, entrar na economia global de consumo e consumir do modo como os Estados Unidos, a Europa e Japão consomem, que é um pouco como a gente consome, né? A classe média brasileira consome um pouco no segundo padrão europeu, né? Não tem ambiente terrestre para sustentar esse meio de produção e de consumo e descarte. Não tem como. A gente precisa passar por um novo ciclo de inovação que mude completamente as matrizes de produção e consumo, praticamente eliminando conceitos como descarte. É bom lembrar, né? O conceito de lixo foi inventado pela indústria. E é bom olhar à volta e lembrar que tudo que você está olhando é lixo. Temporariamente não é, porque está no seu corpo, você está usando. Mas pode ter certeza que logo mais será lixo. E vai fazer o que com isso? Como lidar com isso? É um ciclo de inovação que exige invenções para superar problemas crônicos da civilização. E isso não virá dos países desenvolvidos. Isso é tarefa para nós. Eita.
A gente herda esse mundo, que tem modelos de representação, como essa primeira imagem, esse mapa mundi, que são completamente distorcidos. Vocês sabem que essa projeção, esse mapa é um delírio, né? Completamente absurdo. Isso não é o mundo, tá, pessoal? O mundo não é plano. Não importa que a sociedade terraplanária acredite, tá? Isso é um mapa. A segunda imagem tem a ver com entender a cultura como tendo centros importantes, e de lá que vem a sabedoria. Quem está na periferia tem juízo e escuta, né? Eu adoro esse ditado brasileiro, né? Tem gente que pode mandar e tem gente que tem juízo e escuta. Terrível, né? Por isso que se inova pouco, né? E, por fim, o sistema de informação predominante hoje em dia é o sistema financeiro, que é um sistema de informação. Se a gente está construindo outro mundo e está emergindo com alta velocidade, né? Primeiro, a gente tem representações muito mais sofisticadas, como essa foto, essa imagem tirada pela Apollo 9, se eu não me engano. A gente aceita que a cultura e a sociedade não é mais dotada de centros, mas, na verdade, é um sistema complexo em interação. E o grande sistema de informação hoje em dia é a internet. Um apêndice da internet é o Bitcoin e o blockchain, né, pessoal? Não é a parte mais importante. Certamente a internet está questionando o sistema financeiro, porque basicamente são o mesmo tipo de sistema, são sistemas de informação. Quem sabe a gente não precisa de outro mapa mundi? Esse mapa mundi foi criado pelo Buckminster Fuller, né, que é um cara que está pensando em sustentabilidade desde a década de 30 do século passado. Ele tentou criar esse mapa para tentar desmontar a ideia de norte, sul, leste, oeste e mostrar de outro jeito o planeta para a gente. Bom, então, para concluir, falar um pouquinho de como eu trabalho com isso, de maneira bem prática, que é por essa técnica de projeto chamada meta-design. São 4 ferramentas conceituais ou cognitivas, que é trabalhar com abstração, com diagramas, procedimentos e emergência. E o que tem de útil aí, que por princípio o meta-design é uma técnica de urbanismo, uma técnica de compor a cidade. Só que é uma cidade que por princípio é entendida como um sistema colaborativo, mediado por sistemas digitais, e que, por princípio, entende a construção desse ambiente como um jogo, uma brincadeira compartilhada entre as pessoas. Isso. Bom, e aí, um último recadinho, quem sabe. Tradicionalmente, a gente entende o processo de gestão de maneira que eu posso apelidar de monolítica, né? Aquela situação em que o gestor se entende como soberano, então ele determina o destino daquele sistema. Por exemplo, um prefeito gerindo uma cidade. Ele é soberano. Ele decidiu, faça-se como foi decidido, né? Essa forma de agir certamente é centralizada, ela é lenta, ela é frágil e ela é pouco inteligente, no sentido de inteligência coletiva, né? Sendo que hoje em dia emerge, né, uma outra forma de gerir que ela é ágil, ela é rápida, ela é distribuída, ela é múltipla. E, por princípio, esse gestor não se vê mais como soberano, ele se vê como facilitador, como provocador, como mediador. Ele levanta questões. Quem responde não precisa ser ele, pode ser a própria comunidade mediada por ele. E a gente vê aí uma forma de entender o projeto e planejamento e a gestão como um sistema de crescimento gradual de um ecossistema. Então, ao invés de você tentar prever o futuro, determinando em planos quinquenais o que vai acontecer exatamente, e tudo que desvia disso você encara como erro, você passa a aceitar o que acontece, aquilo que emerge concretamente, como aquilo que informa o próximo passo do seu processo. Como é que seria fazer um urbanismo desse jeito? Ou como seria gerenciar uma empresa dessa maneira? Tem um pouco a ver com essa última imagem aqui, que eu acho que ela é interessante, que é o processo de crescimento de complexidade sem haver necessariamente um crescimento de tamanho. Isso aqui é uma simulação de computador tentando demonstrar como acontece o crescimento em um sistema vivo. Interessante, né? Pode ser uma provocação de como imaginar uma cidade crescendo assim, uma empresa crescendo assim, a sociedade crescendo desse jeito. Obrigado. Uau, né, gente? O Caio mexe com a cabeça da gente, nos faz pensar. Caio, vamos sentar aqui para a gente começar a conversar? E a ideia é realmente conversar. Uma conversa movimenta o nosso pensamento, faz mexer, né, com as nossas ideias, desloca o nosso pensamento exatamente. Então, ele trouxe uma série de provocações. E toda vez que eu desloco o meu pensamento, eu tenho um outro ponto de vista.
E quando eu incorporo um outro ponto de vista, eu incorporo uma nova ideia, abre uma nova trilha para mim. E eu queria entender um pouco como é que as ideias do Caio impactam nas vidas de vocês, nos segmentos de vocês. Como é que as ideias do Caio movimentaram aí os pensamentos que estão aqui. E é um bate-papo, é uma conversa. Quem começa? O Caio tem uma hora que fala assim, né, que me tocou muito isso, que para viver numa cidade inteligente, num mundo diferente, há que ter uma nova interpretação do mundo, né, Caio? Preciso pensar o mundo de uma forma diferente. E aí eu fiquei pensando que pensar um mundo diferente é pensar um novo modelo de mundo de uma forma criativa e não mais repetitiva. E eu queria saber aqui da economia criativa, como é esse desafio de pensar o tempo inteiro, né, desconstruir essas barreiras, pensar em inovação, pensar fora da caixa, pensar de um jeito diferente. Como é que é isso, Fabrício? Como é que está esse desafio? Oi? Foi aqui agora. Curti bastante, né, a fala do Caio, esse conceito da cidade distribuída, eu particularmente não conhecia, né, esse seu conceito. E acho que a economia criativa, né, o setor da economia criativa lida já há alguns anos com muitas dessas tags que você falou, como colaboração, como uma certa flexibilidade do espaço de trabalho, como uma desconstrução, né, de muitos desses padrões do século XX, como a coisa do patrão, né, e do ambiente do trabalho muito ligado a uma coisa mais opressiva. E, de alguma forma, a gente tem muito a repercutir isso para o resto, né, para os outros setores. É um pouco, acho que, o sentimento que eu já percebo com algumas ações que a gente faz, né, de como a gente tem coisas que são muito naturais para a gente, que estão na essência do nosso trabalho criativo, é uma coisa assim muito difícil de ser implementada e que, pela sua fala, né, fica muito claro que elas são não só são vão acontecer, vão ter os outros setores vão ter que entender dessas dinâmicas, do que eu chamei de tags, quanto existe uma certa urgência para que isso aconteça. Como você disse, a questão ambiental, né, como outros temas aí que estão pulsando, então que a gente precisa, né, se reestruturar, né, enquanto sociedade, né, mas puxando assim para um lado mais otimista também, como a sua fala, e o conceito de glocal, né, que é um conceito que eu curto bastante e tenho trabalhado com ele há alguns anos. A gente acabou de realizar há 3 semanas, um festival de artes integradas, de economia criativa aqui, que a gente reuniu 350 artistas, pensadores, sua maioria aqui do Espírito Santo, um público de 10 mil pessoas, e a gente conseguiu sentir um ambiente muito, muito acolhedor. Pela primeira vez, talvez é a 4ª edição do festival, talvez tenha sido a edição que a gente percebeu dos parceiros, não só dos apoiadores, mas também da imprensa, de todos os envolvidos ali, dos fornecedores, de todo mundo. O que foi diferente? Eu acho que é um contexto, né? Um contexto que é dessa urgência toda, dessa pulsão toda. As pessoas estão percebendo que não tem muito para onde correr, né? Uma certa arrogância, talvez, assim, né? Que a gente tinha há pouco tempo e tal, e a gente tenha perdido e dado a escuta, né? Vamos escutar o que essa galera tem a dizer, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode transformar, né, do nosso hiperlocal e expandir isso, né? E nesse sentimento também de que as belezas, né, do Espírito Santo, como você muito bem colocou, a gente pode encarar isso de uma maneira de cabeça levantada, de uma maneira e também sem um bairrismo, uma coisa assim, excessiva, uma coisa de levantar a cabeça mesmo, sabe, simples assim. Acho que é um pouco isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui, ó.
Meu nome é Fernando Rivera. Olá, Fernando. Tudo bom? Obrigada. Caiu meu computador. Meu nome é Fernando Rivera e me chamam a atenção duas coisas muito interessantes que têm a ver com o trabalho que a gente faz. Nós temos uma empresa que se chama Start You Up. A primeira aceleradora que foi fundada aqui por meu colega amigo lá, Marcílio. Primeiro, a educação. A parte da educação e da iliterância das pessoas. Se fala de cidade inteligente, se fala de tudo que vai acontecer, e hoje em Estados Unidos, quando menos, as pessoas que não sabem programar, já que têm 8 ou 9 anos, são illiterate. Eles não vão a ser parte da economia no futuro. Já não estão sendo parte da economia no presente. E esse é um problema que tem que ser resolvido também em todos os lugares do mundo, e aqui, obviamente, para nós poder ter relevância financeira, econômica e criativa no país e no mundo também. A segunda coisa que me chamou muita atenção foi a distribuição do conhecimento e do fato que das ideias que vão mudar o mundo, elas não necessariamente vão sair do Vale do Silício. Claro que sim, aí Uber e aquelas coisas que realmente têm ensinado o caminho, mas você também descobre em lugares como Vitória, que um colega meu, por exemplo, que também é muito inteligente, criativo, novas maneiras de gestão energética, novas maneiras de saúde exponencial. Tem outra pessoa aqui em Vitória que está fazendo isso. Então, para minha surpresa, nunca pensei que eu moraria em Vitória algum dia, você descobre essas joias, essas inteligências em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque os problemas se resolvem nos lugares onde aparecem. Então, as soluções à saúde, as soluções à energia, elas não vão vir dos Estados Unidos, porque esses não são os problemas que a gente tem. Melhores lugares para ser limpeza de água está vindo da Índia. Enfim, então nós temos em Vitória, aqui sendo de fora, uma grande oportunidade para mudar o mundo desde aqui. Queria comentar. Caio, logo falou com você. Já. Mais uma participação. Alô? Oi. Também pegando um pouco o gancho das coisas que acontecem, né, fora do que é visto hoje como centro, caminho para economia criativa, ficou para mim uma pergunta de o caminho para a cidade distribuída, ele é um caminho que ele é inexorável, ou ele é um caminho que vai ser compartimentado, vai acontecer necessariamente ou não vai? Porque para mim parece que meio que vai, meio que não vai. Em alguns lugares vai, outros lugares não vão, alguns lugares já são distribuídos, outros não. E tendo né, sou empreendedor e empreendendo, estando em contato, fui lá no Vale do Silício, passei um tempo lá, voltei, enfim, na dureza que é tentar fazer alguma coisa acontecer. O que a gente percebe são os fluxos de informação que faltam e que às vezes abundam em determinados locais. E esses fluxos me parecem que são a diferença entre o sucesso e o fracasso num modelo de nova economia em que vai ter escassez de escassez, né? A abundância está surgindo, as coisas estão se desmaterializando, né? O software está comendo o mundo, como diz o Mark Andreessen. As coisas, né? A gente tinha uma máquina fotográfica, hoje é um aplicativo. A gente tinha um TomTom GPS, hoje é um aplicativo. Então as coisas estão sumindo. A gente usa as coisas de graça, o Facebook de graça, o WhatsApp de graça. Então o dinheiro já significa menos coisas. O Big Data, né, é abundante, mas tratar o Big Data é uma das poucas escassez que a gente tem. E as pessoas são escassezes, né? A atenção é uma das últimas formas de escassez que a gente vai ter nesse mundo, né? Como diz o Kevin Kelly, que é um futurista lá também, né? Que o pessoal do Vale do Silício gosta bastante, editor da Wired e tal. E aí, essa atenção para o fluxo de informações e pessoas me parece central para cidades serem sustentáveis. Se pensa na cidade, na sustentabilidade da cidade do ponto de vista da pessoa, da infraestrutura, mas esse fluxo de informações
é que falta, né? E a gente vê esse fluxo muito forte lá no Vale do Silício, por isso esse modelo funciona, né? O Vale do Silício inteiro ele é conectado, né? Então são várias cidades, é uma conurbação enorme que se conecta entre si e no mundo. Então as pessoas lá elas não têm o menor pudor de fazer um projeto, né? Por mais que eles não entendam nada dos problemas do Brasil, qualquer projeto que nasce no Vale do Silício é um projeto para o mundo, né? Dentro do global local e como um metaprojeto também, como um projeto que tem que se adaptar e ter essa iteração, né? E porque é muito difícil, eles têm uma cultura do erro muito grande lá, né? As coisas dão errado e o tema, né, um dos principais slogans de lá é fale rápido, não é faça sucesso, é fale rápido, né? Fail fast, né? E aí vem a questão do caminho para a cidade distribuída, onde a gente vem aqui, parece, né, pensando quase em termos de física, né, parece que lá as moléculas estão agitadas e aqui as moléculas ainda não se agitaram, né? E aqui o caminho ele ainda há um ranço, né, eu tive uma tristeza enorme quando eu vi a notícia que o Hyperloop está vindo para o Brasil para transportar grãos, né? Ao invés de transportar pessoas. Lá fora, as estruturas, as coisas é para transportar pessoas. O telefone, quando surgiu o telefone, ele foi visto como um competidor para o trem. Porque as pessoas iam de trem para fazer as reuniões e aí agora elas passaram a fazer ligação, né? A ligar para ir para uma reunião. Então, né, a pessoa como elemento central do fluxo de circulação. E aí o que falta? Como a gente entender e incorporar isso e o que isso vai transformar numa cidade? As pessoas se movimentarem mais e se comunicarem mais e como que isso vai impactar e como viabilizar que isso aconteça aqui, que a gente agite esse Brasil, essa vitória e que a gente tenha esse estado de efervescência capaz de ir para frente. Você acha que talvez não aconteça aqui, é isso? Não, eu acho que se não acontecer, Caio, a gente vai morrer. Eu ia, acho que, tentando complementar, não tanto... qual é o seu nome? O Gabriel, ele falou que uma pergunta, né? Mas isso não é nem uma pergunta, você está expressando uma preocupação, né? E eu vou tentar articular ela, assim, do jeito que eu consiga ver. E aí, uma coisa... É bom lembrar que o Vale do Silício não era Vale do Silício na década de 60. E ele foi sendo gradualmente construído ao longo da década de 70, por causa da computação pessoal. Por causa, a primeira empresa foi a HP, depois começou a surgir uma constelação em torno e meio que foi organicamente emergindo. Naquela época, se a gente vai usar essa metáfora física que você falou, né, das moléculazinhas batendo, a fonte de calor era investimento corporativo. Agora a fonte de calor é a internet. É outra. Então, de fato, o ciclo de inovação que a gente vai ver aqui não é, de fato, o mesmo ciclo de inovação que aconteceu lá. E aí eu sinto isso nas minhas vísceras, assim. O que vai emergir de inovação, desse novo ciclo de inovação, muito mais ligado aos países BRIC, ligado ao Brasil, enfim, a essa nova classe média global, é tão diferente do que a gente foi vendo até agora, mas é tão diferente que é difícil vislumbrar. E aí, de fato, você está falando de inovação, né? E eu sei que a impressão que dá que aqui é mais lento, aqui não é bem assim, talvez seja, mas o que vai emergir. Não é tanto um decalque daquilo que a gente deveria. Então, acho que é muito comum, eu não vejo problema nenhum das pessoas que querem inovar e ir para o Vale do Silício. O problema eu vejo assim, vamos fazer o Vale do Silício aqui, e aí começa aquela mania de chamar não sei que lá velho, não tem no Brasil, no mundo inteiro. Não sei que isso velho, não vou nem falar porque eu não quero pisar no calo de ninguém, mas direto aparece isso. Vou falar de São Paulo eu posso. Porque apareceu lá na Vila Olímpia, você conhece o bairro da Vila Olímpia, São Paulo tem muita empresa de tecnologia lá. É o Vale do Silício brasileiro. Não é. Mas não é mesmo, porque não é o Vale do Silício, não funciona, não se inova naquela região. O que tem ali é um monte de empresas de tecnologia, só isso. E se inova pouquíssimo ali. Então é bom, não vai ser Vale do Silício, não vai ser Vale de nada. Vamos parar de usar esses termos, sabe? O que vai ser? Sei lá. Vamos começar a inventar. Eu estava comentando mais cedo, não sei o que eu estava, acho que é com a André Taveira que eu comentei, como a gente canta pouco, não, foi com a Elaine, aqui da Vale, como a gente canta pouco as belezas que a gente vê aqui, sabe? Então, por exemplo, eu estava falando do Mestre Álvaro, né? Tem alguma música em homenagem ao Mestre Álvaro? Não sei, estou perguntando, não sei, existe? Acho que não conheço. É estranho, não é? Porque São Paulo tem uma porcaria de uma esquina que é ridícula,
que é a esquina de São João com a Ipiranga, que já foi para lá uma babaquice, aquilo tem uma padaria, nada a ver. Mas o momento foi importante. Foi, então, mas o Caetano cantou e virou, não é? Que tal cantar o Mestre Álvaro? Que tal cantar a Panela? Ou cantar outras coisas? Tá certo. Coisas importantes aqui, né? Que criem sentido compartilhado. Que encontros, né? É. Vamos aqui ver, ouvir os arquitetos, como pensam as cidades inteligentes. Bem, o Gabriel falou que nós estamos um pouco agitados aqui, mas depois da palestra dele eu confesso que eu fiquei agitado. E eu não pude parar de pensar na nossa situação política atual. Se nós vamos começar a gerar energia de forma distribuída, né? Ou seja, os grandes projetos hidrelétricos talvez percam a função no futuro. Se a gente vai se locomover de forma distribuída, ou seja, se a gente vai usar bicicletas compartilhadas, os carros compartilhados, se a gente for começar a compartilhar nossas hortas e começar a produzir a comida de forma distribuída, né, o Estado vai servir para quê? Porra. Só isso? Então, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso, né? Eu não falei exatamente... Qual é o seu nome? Augusto, eu não falei sobre isso especificamente porque é a parte mais arrojada na minha pesquisa, ela é a parte mais arriscada e a parte mais controversa, que é a emergência de novos modelos de governança. E aí, eu tenho falado isso por aí, o pessoal entende rápido, mas depois fala, e aí, o que se faz com isso? Eu vou explicar o que eu vou falar. Por princípio, toda e qualquer estrutura social que tem estatuto é um mini-estado. Isso não sou eu que falo, tá? Quem fala isso é a teoria do Estado contemporânea, que a partir da década de 60 começa a discutir o que de fato é Estado, o que é comunidade, começa a distinguir formas antropológicas, né? Por que isso é importante falar? Porque não é só de Estados nacionais que se fazem a coleção de Estados que a gente conhece. Qualquer empresa tem estatuto, é Estado. O condomínio, seu prédio é um mini-Estado. O clube é um Estado. Só que o que eu tenho dito é o seguinte, toda e qualquer forma de código formal que direcione o comportamento humano também é Estado. Vou falar em outras palavras. Se você usa o Waze, você vira o Wazer, não é isso? Inclusive as pessoas estão inventando isso. Eu sou o Wazer, porque eu uso o Waze. De fato, você virou habitante de um mini país chamado Waze. Então, a turma do mundo criativo, os arquitetos, né? Que usa o AutoCAD. Você está habitando o mundo AutoCAD durante um tempo, porque as suas ações estão direcionadas para aquele código, assim como o Photoshop, Illustrator ou qualquer outra coisa que a gente use. Os aplicativos têm essa potência de criar mini governanças que direcionam nossas ações. Isso é sério, por isso que eu troquei ali o sistema financeiro pela internet. Porque de fato a internet é como se fosse um outro país. De fato. Agora, não é que a gente está deixando de ter estados, os estados estão se multiplicando. Se até 40 anos atrás nós tínhamos a nossa coleção de estados, eram os estados nacionais e as grandes corporações, que são estados, segundo essa teoria, hoje em dia a gente tem um zoológico proliferante, uma espécie de placa de Petri no fogo, proliferando ali, formas estatais em miniatura ou em grande escala. Então, blockchain, por exemplo. Blockchain é um sistema distribuído de geração de valor e de armazenamento de dados financeiros. O que o blockchain pode fazer para questionar as estruturas de governança é enorme. Então, qual é o papel do Estado? Tentando responder especificamente a pergunta. O Estado tem o seu papel, ele ordena a civilização. É isso um pouco que ele faz, né? Ele até cria a própria ideia de civilização. Só que a gente está passando pela proliferação de Estados, então a gente vai ter múltiplas civilizações sobrepostas. A gente já tem isso. Um conceito também mais abstrato, mas é importante. Pensa quantos ambientes você de fato trafega na cidade. A gente não cruza pessoas na cidade que a gente nem olha no rosto. É como se estivesse vivendo um mundo paralelo, de fato. Isso só é possível porque cada faixa social, cada grupo social do qual você faz parte, opera de uma maneira tão diferente do outro, que aquele outro não está lá. Não está lá. Não, o cara está ali, tá, mas ele não está. A não ser que ele tropece e caia no teu colo, você não vai interagir com ele. Agora, imagina a gente começar a habitar esse mundo proliferante. O convite que eu faço é, opere nesse mundo proliferante. Interfira nele. Propõe até o seu mini-estado. Pega um programador e desenvolve um aplicativo. Você está fundando o Estado. Augusto, não posso perder a oportunidade, já que a gente tem aqui a prefeitura, não temos, né? Os municípios. Queria ouvir aqui representante. Foi a provocação que ele fez. Gandini, por favor. Desculpa, mas... Não, foi ótimo, porque eu até oportunidade. estava pensando como é que a gente
Como é que eu... seguia Desculpa a vez, mas acho que é a pergunta que... Mas achei fantástico, porque assim, às vezes a gente se coloca tão no oposto do Estado. Nós somos o Estado. Essa é a apropriação que a gente está fazendo um grande esforço a Prefeitura de Vitória, talvez seja a inovação maior, não é o prédio novo, não é a captação. A inovação maior, talvez, que a gente está tentando trazer, é que a pessoa passe a não ser mais cliente de uma prefeitura. Nós somos o Estado. E a função de ser Estado, às vezes ocupando posições, é facilitar que esse ambiente de inovação, ele, como você falou, vamos agitar as moléculas, né? Talvez essa seja a capacidade de induzir, mas sem interferir, sem ser bloqueio, né? Às vezes o Estado se torna bloqueio, porque a gente se coloca tanto numa posição, eu sou Estado e você é cliente do Estado. A gente não é cliente do Estado. Quando a gente começou a discutir falta na saúde, porque as pessoas falam que não tem médico, mas a gente falou, mas temos 180 mil faltas. Nós somos Estado, nós somos responsáveis pelas faltas também, não só pela falta do atendimento. Então, naquele momento da crise da febre amarela, que todo mundo correu, uma dificuldade, nós tivemos a ideia de fazer um agendamento online. Naquele momento, nós tínhamos pessoas dentro da prefeitura que defendiam isso. Aí, vários técnicos foram contrários, e natural. E eles falaram assim, a gente só conseguiu convencê-los quando falou, o que vai mudar se isso der errado? As pessoas que chegam às 2 da manhã, o que vai mudar? Elas vão continuar chegando às 2 da manhã. Então a gente conseguiu convencer pelo oposto. E hoje o atendimento online na Prefeitura de Vitória está resolvendo o problema de faltas. Problema de faltas, porque a pessoa antigamente tinha que ir ao posto para cancelar sua consulta. Quem faz isso? Agora ela cancela no próprio aplicativo. Nós estamos resolvendo um problema mas compartilhando, porque você tem que confirmar agora. Então, talvez a grande inovação que a gente tem que fazer é essa distância que existe, a gente achar que o Estado está lá e eu estou aqui. É a gente se misturar. Essa talvez é a grande inovação que a Prefeitura de Vitória está tentando, que a gente fala de gestão compartilhada, às vezes as pessoas não entendem, mas é isso, a gente se misturar e deixar de ser Estado, poder e cliente. A gente é dono disso aqui, né? Todos nós somos... quando a gente... só para rapidinho vou finalizar, mas um exemplo que marcou muito, um exemplo simples que me marcou muito, foi quando eu vi, aqui nós temos um restaurante, nesse bairro aqui mesmo, nós temos um restaurante japonês, coreano. E toda vez que eu passo lá, o dono, o seu Antônio Parque, ele está varrendo a praça. Ele se sente dono daquele espaço. Legal. E muitos outros locais a gente não vê, a gente às vezes uma árvore que só precisa fazer isso, e a gente não vê a pessoa se dispondo a ser Estado também, ser todo mundo. Então assim, eu acho que a gente precisa ser Estado. Legal. Vamos lá atrás pediu primeiro. Eu vou... Fica em pé, né? Boa noite, sou arquiteto. Eu vou um pouco fazer uma pergunta, mas antes eu vou dar minha visão aqui sobre o assunto, mais ou menos na linha do Augusto, do Fabrício Gandini. A gente tem uma ideia generalizada aqui no Brasil de que nossas cidades são caóticas porque não foram planejadas. E, na verdade, elas sempre foram planejadas, mas foram mal planejadas, né? Através de equívocos que em cada época se achava que era correto. Hoje a gente é meio obcecado com planejamento. Não é à toa que nos planos diretores ainda tem aquela coisa de aqui só pode isso, aqui só pode aquilo, tem que ter tantas vagas de carro, mesmo sabendo dos carros autônomos que estão para chegar. E com essa ideia da cidade inteligente, especialmente a abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, aquela coisa mais orgânica da participação, o urbanismo ele começa a ficar mais participativo e descentralizado. E a gente começa a chegar na ideia da cidade emergente, em que talvez o planejamento não seja o X da questão, né? E aí, na sua opinião, se você concorda comigo, obviamente, como ficaria o papel do planejador urbano nessa nova visão da cidade, assim, que para mim é o que está caminhando para ser, né? De ser aquela coisa mais, igual as pessoas falam, de chegar a imagem da folha da folha, né? Aquela coisa
natural, emergente, orgânica, né? Em que a população toma as rédeas, assim. Então, qual é a sua visão sobre isso aí? Quando eu desenvolvi o metadesign era para lidar com essa sua questão. Qual é o seu nome? Pedro Henrique. Quero lidar com isso. Né? Porque se é emergente, o que resta a ser projetado? Né? Segunda abordagem do metadesign, que eu acredito bastante, tenho praticado ela em consultoria, mentoria de projetos, você propicia a situação onde o coletivo propõe. E depois você propicia processo de monitoramento e reavaliação. Então aquela coisa Brasília, desenhar até a posição exata do edifício, ou então, no caso da cidade inteligente, a posição exata onde vai a câmera, o poste, ou sei lá o quê, o sistema de monitoramento, a central de comando, você propicia uma situação onde aquilo emerja das múltiplas influências na sociedade, inclusive o prédio, ou então a maneira onde você vai pôr ou não vai pôr câmera. E depois a manutenção dessa câmera, depois a revisão daquele plano. Você propicia o contexto onde a coisa aconteça. Aí que está o projeto. É claro que tem microprojetos, né? Tipo, senão você vai projetar um edifício, alguém tem que desenhar o edifício e por aí vai. Ou não, né? Porque também a pessoa está falando a respeito de arquitetura paramétrica, até isso você propicia o contexto onde aparece o edifício. Esses níveis meta, né? Isso precisa ser cada vez mais ser um léxico que o cidadão comum entenda e ele se posicione em que nível ele quer estar. Acho que isso também é uma competência cognitiva que tem que ser estimulada. Onde eu quero me posicionar? Eu quero estar mais no nível macro, eu quero estar no nível micro, eu quero me envolver dessa maneira, eu preciso estar em que nível? É um léxico novo, né? Mas como era? Tanta coisa que a gente acha banal hoje, há 100 anos atrás não era. Então, enfim, não sei se eu respondi, mas... Boa noite. Meu nome é Adriano. Eu, de tudo que foi falado, e realmente, assim, na linha das 3 últimas perguntas, me parece muito difícil destacar toda a parte científica, toda a parte que hoje é resultado. A sua palestra convence a gente, porque hoje nós sabemos o resultado desse trabalho, através dos aplicativos que a gente utiliza no dia a dia. Muita palavra não vai convencer ninguém a nada. Um resultado convence muita gente ao que a gente quer dizer. Agora, é impossível para mim destacar o poder público dessa discussão. Não como modelo de governança, mas como modelo de representatividade. O poder que a Vale tem de trazer, formar uma plateia plural como essa, à política, e a gente fazer uma discussão aberta sobre um tema que se chama cidade, é uma coisa muito difícil. Quando deveria ser normal nas casas de políticas. E a gente não consegue um debate nesse nível. Daí a importância desse momento. Então, o modelo de representatividade me parece que resolveria um pouco as nossas angústias, porque os modelos de cidade, eles se quebram quando se propõe alguma coisa nas mudanças de governo. Não há uma continuidade. Pensar nesse modelo de representatividade, onde a gente, de fato, seja um Estado, mas que pense no longo prazo e quebrar essa casca de que o Estado enquanto existe o governo, é que eu acho que está uma das grandes respostas e que nós mesmos, como sociedade, podemos resolver aqui. Se aqui a gente tivesse uma proposta, algum tipo de proposta de pegar as ideias e levar para frente, levar para serem aplicadas. Eu acho que os representantes do poder público aqui, nesse momento, que são pessoas especiais, com certeza são pessoas especiais, quem trabalha no poder público está aqui ouvindo e discutindo e absorvendo, poderia levar para frente as ideias de como a gente consegue trazer uma ideia e dar continuidade para ela, além dos governos. Né? Essa me parece que também é uma das angústias que não se destaca de todas essas, né, que são modelos científicos, são modelos
de laboratório, mas que a gente assim, passa a acreditar depois de toda essa revolução dos últimos 10 anos, mas que ela sozinha não vai, eu acho que não vai conseguir dar resposta para a sociedade, enquanto a gente não tiver um modelo de representatividade mais aderente aos anseios, né? Ao que a gente consegue, ao que pelo menos quem está disposto a ouvir e a debater e a discutir propõe como ideia. Boa noite, eu sou Isabela, arquiteta urbanista, e gostaria de parabenizar a Vale pela iniciativa e adorei a palestra do Caio. E transportando um pouco do local, bom, quem está na faixa dos 50 anos viveu os dois momentos, né? O computador lá, que hoje virou entulho, e esse de bolso que a gente carrega no dia a dia. Então, eu gostaria de voltar um pouco à questão local, Vitória, nossa cidade, a questão mais da memória afetiva do que a máquina. Eu acho que as duas causam emoção, tanto a máquina, quando você consegue se comunicar tão rapidamente com seus amigos, ou saber de notícias importantes, mas também acho que a memória afetiva ela impregnada na sua cidade, nas suas representações, nos seus monumentos naturais. Então, eu acho que isso fala muito e causa muita emoção. Como você começou a sua palestra falando que as cidades, mais do que são para as pessoas, então, eu acho que isso a gente tem que colocar sempre no foco, né, nas nossas ações cotidianas, no planejamento. Então, eu gostaria só de dar um depoimento que eu acompanhei e acompanho algumas revisões de plano diretor que estão acontecendo aqui na região metropolitana. Eu acho assim que esse computador de bolsa ele ajudou bastante, por exemplo, a você levantar algumas questões que estavam sendo discutidas ligadas à questão da paisagem, que são únicas, vários monumentos de pedras guinais, como citou, o Mestre Álvaro ele é um monumento natural, mas ele está no município da Serra, mas ele é visto aqui de Vitória. Então, ele é importante que ele seja visualizado também daqui. Então, eu acho que, nesse sentido, já houve um progresso de sentir que o território ele não é só restrito àquela região administrativa, mas também ele é mais amplo, para vários olhares. Então, eu acho que a gente conseguiu alguns ganhos nessa questão do fragmentário, do computador de bolso, porque se comunica por alguns, interativamente, né, com técnicos, colegas e amigos, em relação a algumas questões. E quando você vai na votação do plano diretor, você vê que aquilo realmente teve êxito. E você se emociona com a votação, porque teve uma representação significativa em função dessa parceria que você falou, de novos significados que a gente está construindo coletivamente. Então, nesse sentido, houve esse progresso, eu acho que está havendo, mas ainda vamos nos deparar com a questão da política e do Estado, né? O Estado no sentido aquele que no final finaliza todas as questões. Então, ainda isso é uma questão ainda que nós temos que enfim, é uma coisa mais lenta que, apesar desse computador de bolsa andar rápido, chega uma hora lá, ele vai emperrar de alguma forma, ou vai até reverter aquela decisão, enfim. Mas eu queria até aproveitar e falar que eu acabei de lançar um aplicativo, né? Não é o Estado, mas é um aplicativo de pessoas que podem cidadesepasagens.com.br, que a gente está discutindo as cidades e está aberto às contribuições de todos. E, nesse sentido, eu quero participar da minha cidade de alguma forma, e aí eu criei esse aplicativo para que todos participem. Mas eu acho que é por aí, memória afetiva é muito importante, as pessoas, os lugares, e, claro, a máquina também emociona muito e constrói bastante. Era isso. Boa noite, Caio. Primeiro, obrigado por tirar um pouco da minha ignorância, acredito de muitos daqui, né? A questão do Estado, do cidadão, do cliente, do fornecedor, como o próprio Gandini abordou, é uma coisa que está em pauta, né? Dá para ver por conta das perguntas. Eu me chamo Nélio, eu tive a sorte de fazer oceanografia e dentro da questão ambiental dos meus estudos, eu lembro da faculdade que muitos
escritores, né, muitos autores, eles abordavam que cabe à academia desenvolver o conhecimento, o intelecto, né, e cabe o poder do Estado tomar a decisão. E que aí é uma linha tênue, que é difícil você enxergar como que essa informação passa para auxiliar a tomar a decisão, e quando chega, muitas das vezes, quando eles abordavam isso, chega num momento muito tardio, talvez, para essa tomada de decisão. E hoje a gente vive um cenário que você mesmo abordou, do Big Data, né, enfim, dos novos aplicativos. A gente vive uma facilidade de geolocalização, como você mesmo abordou, e sempre quando eu estou no engarrafamento de trânsito, eu naturalmente abro o meu Waze e vejo, ou Google Maps, enfim, vejo o caminho mais próximo, e eu vejo uma rede de congestionamento. E isso é um acesso para todos. E me vem esse raciocínio da linha tênue, onde você tira a informação e joga para o poder decisório dos agentes públicos, o porquê que isso não é utilizado para auxiliar a diminuir o engarrafamento de qualquer forma, ou, enfim, como que essas informações que esses aplicativos conseguem fornecer, e esses bancos de dados, sistema de informação geográfica, enfim, conseguem fornecer, e qual a dificuldade, por que se mantém, né? Mesmo com a facilidade de você criar informação e jogar para o ator público, qual a dificuldade dele tomar a decisão. O outro questionamento é que, dentro da tua abordagem de ambiente de inovação, você apresentou 3 espectros, né, de redes, né, de topologia de rede ali, né? E aí eu queria que você abordasse dentro dessa, assim, né, do teu raciocínio, dentro dessa ótica, a questão para a primeira rede que você apresentou mais à esquerda, que você precisa de uma semente, né? Você precisa de um ponto fundamental, de uma pedra fundamental. E a rede mais à direita, que seria uma rede mais distribuída, com vários nós, com a maior possibilidade de nós possíveis, que seria uma rede mais resiliente, como você abordou, ela seria um fruto ou não dessa rede inicial, do desenvolvimento dessa rede inicial. Eu abordo isso porque aqui no Estado você tem vários atores de inovação. Você tem incubadora, você tem aceleradora, você tem incubadoras de vários matizes, de vários tipos de clientes diversos, né? Você tem instituições de ensino desenvolvendo esse conhecimento, essa tecnologia, né? Você tem a questão do carro autônomo, né? Não sei se você conhece. Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo foi desenvolvido um carro autônomo que está entre os 10 melhores projetos de longa distância de direção, né? E você tem academia no outro lado, né? Academia como Instituto Federal do Espírito Santo, que possui uma capilaridade de camp e muitas incubadoras nisso. Aí aqui você obviamente tem a Federação das Indústrias e tudo mais. E Vitória tem uma proposta de parque tecnológico que se perdura há 30 anos. Há 30 anos se discute a implementação ou não do parque tecnológico de Vitória. E você tem esses agentes públicos, esses agentes, atores de inovação, de forma difusa. Você acredita que um ambiente de um parque tecnológico pode ser essa semente, um plano fundamental para toda essa ambiência colaborativa, esse desenvolvimento colaborativo que você abordou? Eu vou até usar o seu tema seu paralelo com a semente para responder de maneira simples, assim. Um ecossistema saudável que a gente vê aqui, ele tem muitas e muitas e muitas espécies diferentes, né? Então, se você como oceanógrafo sabe disso. Se você tem uma floresta que tem só uma espécie só, chama-se monocultura, né? E é um ecossistema bastante frágil, né? Então, certamente o parque tecnológico pode ser uma semente importante, só que ele não pode ser visto como a semente. Nós temos que plantar muitas sementes diferentes. Então, o parque tecnológico é importante? É importante também vários ambientes de coworking com abordagens diferentes. É importante também centros de inovação, que são dinâmicas diferentes para lidar com a questão da inovação. Tem a dinâmica de inovação acadêmica, que envolve um conhecimento mais aprofundado, um rigor mas também mais lento. Envolve todo um trabalho burocrático complexo, mas que permite um tipo de coisa que é incrível e necessária. Por outro lado, tem um dinamismo dos espaços de coworking, hackatonas e aceleração de startups, que tem outra dinâmica, muito menos rigor, mas também muita liberdade de colocação. Existe a importância das leis de incentivo,
né, uma legislação que incentive isso. São muitas sementes diferentes que a gente precisa plantar para ter um ecossistema saudável. Então, certamente, o Parque Tecnológico pode ser uma das sementes. E ele tem que ser plantado e tem que florescer. Que vão formando as redes distribuídas, né? Fazendo um paralelo com a semente, a ideia de uma plantação, né, de uma agrofloresta, por exemplo. Exatamente. Muitas sementes diferentes. Isso aí. Mais uma ali. Uma aqui, a gente... Isso, mais uma. Meu nome é Alberto de Souza, sou professor do Departamento de Informática da UFES. E eu queria fazer uma provocação, na verdade. As cidades inteligentes virão, vai ser bom. E a indústria inteligente? Não a indústria 4.0, mas a indústria inteligente, na ideia da cidade inteligente. A Vale é como uma cidade. A Vale tem todas as pequenas coisas que uma cidade tem, tanto do ponto de vista de problema como de coisas boas que são soluções, como esse parque aqui. Como que a Vale poderia ser, e outras indústrias como a Vale, que são quase uma cidade, ser precursora, ser impulsionadora da cidade inteligente? Como ela poderia se juntar com centros de inovação, universidades, ONGs, para pegar essas ideias que a gente já sabe que tem um papel na cidade inteligente, e ela vale ser um exemplo, talvez para Vitória, para outras cidades até do mundo, como uma precursora da cidade inteligente. Porque se vai ser bom, eu acredito que vai ser bom para nós, vai ser bom para a Vale também. Não. Eu vou tentar ser curto, porque tem uma pessoa querendo apresentar, vai acabar a energia do celular, é isso? Ah, tá. Então, aí eu... Imagina. Meu nome é Ronaldo. Eu primeiramente gostaria de agradecer e te parabenizar pela sua palestra. Confesso que estou contente, mas também um pouco assustado com tudo isso que você coloca aí. Eu acho que você, pelo que eu percebo, me parece que você está alinhado com o pensamento do Ferguson, que deu agora uma entrevista na Folha de São Paulo, dia 28, para o Nelson de Edissar, dizendo que deve-se esperar para 2018 uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos de 2016, quando a mídia social teve papel decisivo na eleição do Donald Trump. Eu esqueci de dizer aqui que o Ferguson é um historiador escocês e que lançou essa ideia na revista Civilização de 2013. E para ele, a promessa do Vale do Silício era que as redes sociais gigantes fariam um mundo melhor. Mas o que produziram foi polarização, fake news e visões extremistas. Empresas como Facebook e Google têm como prioridade gerar receita de publicidade e não fazer do mundo um lugar melhor. Eu queria só saber se você está alinhado com isso e o que você acha disso. Eu vou começar por ele e depois volto, né, porque acho que é mais fácil responder dele. Literacia digital. Literacia digital. O público está polarizado porque ele olha para o computador como ele olha para a TV. Então ele é vítima de um sequestro cognitivo. Então ele olha para o Facebook e ele não avalia o que ele está lendo, né? Quantas pessoas, não sei quanto a vocês, mas é muito comum, né? Eu tenho uma atitude no Facebook muito clara, eu não publico nada. Absolutamente nada. Eu não publico nada no Facebook. Eu só observo. Tem um nome para o tipo de prática que eu faço, chama stalker, né? Stalker em inglês é uma coisa muito negativa. É tipo o cara fica olhando e não fala nada, assim, né? Mas eu não publico nada porque basicamente eu não acredito que ninguém ali vai ler nada com ponderação. Então o Facebook para mim é uma ferramenta de promoção das minhas ações profissionais e muito pontual. Eu conto o que eu estou fazendo, vou dar uma palestra tal dia, vou dar um curso em tal lugar, eu vou... Só. E é muito comum eu compartilhar sem ler nada, né? O cara leu, viu a manchete e compartilhou. Aí deu like, aí botou o rostinho triste, ou então, enfim. Eu acho que tentando responder de maneira mais decisiva isso que você está falando, é um momento. Eu acho que não dura muito esse momento. Se durar, aí você pode esperar o apocalipse, porque o grau de
de burrificação que isso promove é enorme. No entanto, por outro lado, tem um monte de coisa incrível acontecendo, só que isso não compartilha o mesmo espaço de atenção que a gente dá, né? Aquela coisa de, não sei quantos, acho que mais de metade dos brasileiros acredita que o Facebook é a internet. E não sabe que a internet é um universo muito maior que aquilo. Tudo bem, esse é um período, né? Eu acho que a gente tem que respirar fundo e aguentar, porque acho que até as últimas eleições já foram, aqui no Brasil, muito influenciados por isso. Essa é a minha impressão, pelo menos. Agora, a solução para isso que eu vejo é a literacia digital. É muito importante o público cedo começar a entender o que é a ferramenta, o que ele está carregando na mão. E aí eu me baseio muito no trabalho de um pensador das mídias, que é um cara chamado McLuhan, né? McLuhan fala que tecnologia não é neutra. A frase é mais complicada. A tecnologia não é boa, nem má, muito menos neutra. Toda tecnologia direciona a cognição. E aí, primeiro, eu diria, a primeira ferramenta cognitiva do cara que é literado digitalmente é olhar para uma tecnologia e falar como é que ela me engana. Ou como é que ela me ajuda, ou como é que ela me atrapalha, como é que ela me direciona. E aí tentar conviver com aquilo. Eu acho que é um desafio enorme. Tentando falar como agir, né, como a Vale ou outra empresa dessa escala pode fazer, empresa que tem campus, né? Eu estava comentando mais cedo com o rapaz que estava aqui comigo, falando que o que mais me impressiona na Vale é a escala dela, né, o tamanho, né? Ela tem uma linha de produção que, de fato, tem alguns milhares de quilômetros de extensão, né? Desde Minas Gerais até aqui. Agora, acho que são duas respostas. A primeira é, se a Vale se entender como operadora de cidade inteligente, no sentido estritamente cidade inteligente, ela pode ter um plano de implantação de uma série de ferramentas de integração digital do ambiente que ela controla dentro do campus dela, instalar monitoramento, instalar uma central de controle, etc. Maravilha, sem problema, pode ser isso. Se ela for entender que ela vai tentar implementar um projeto de cidade distribuída, a abordagem é diferente. A primeira coisa é entender que ela faz parte de um complexo urbano maior, que inclui Vitória, a região metropolitana de Vitória, e tudo aquilo que a linha de produção dela toca até Minas Gerais. Isso significa que ela tem que totalizar isso, analisar, passar 50 anos estudando essa linha toda, e aí ela vai pensar o que ela vai agir. Eu acho que o que ela pode fazer, até certo ponto, é o que ela está fazendo agora, neste momento, aqui nós, que é o que eu falei mais cedo para o Pedro, propiciar um contexto onde possa emergir propostas, outras que sairão de nós, envolvendo o poder público, o privado, e, de novo, tentando fazer um gancho com o que o Nélio falou, é uma das sementes. A gente precisa ter outras sementes sendo plantadas e cuidar desse jardim como um todo. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, eu acho que assim, né, a gente ficaria aqui conversando durante horas, mas infelizmente chega uma hora que a gente tem que encerrar. E eu queria encerrar falando que uma conversa, ela dá um tempo, na verdade, ela não encerra, né? Uma conversa a gente para aqui, continua amanhã, continua no próximo encontro, retoma pelo telefone, pelas redes sociais, no estacionamento, num encontro formal, informal, a gente se encontra e aquela conversa, aquele lance, e é isso aí, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. E o legal é que uma conversa não tem dono. A gente entra, sai, não é de ninguém, não é do Caio, não é minha, não é dele. A conversa é nossa, a conversa continua, a conversa se estende. E o legal também é que uma conversa, quanto mais fios ela tem, mais entrelaçada ela fica, parece com aquela rede que você falou, mais forte ela é. É um tecido que sustenta com muito mais força os nossos planos, as nossas ações, os nossos planejamentos. Então vamos conversar, vamos nos encontrar, né? Vamos nos fortalecer. Juntos a gente é muito, muito mais forte. E essa história sua aí, Caio, que você falou das redes distribuídas, né? Que o centro não está em nenhum lugar.
me fez lembrar muito de um poema, de uma estrofe aqui do Mário de Andrade que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, por que, né, que me fez lembrar? Porque a gente tem que descentralizar, a gente tem que distribuir, a gente tem que olhar para onde a gente às vezes não olha, porque para inovar tem que olhar para lugares que a gente não está olhando às vezes e considerar coisas que a gente não está considerando, para pensar diferente. E o Mário de Andrade diz uma coisa que eu acho muito poderosa. Ele fala assim, tem caça maliciosa que nem o demônio, corre rastro atrás, confunde pegada, muda de direção várias vezes, até que o caçador fica completamente perdido, sem saber que rumo tomar, sem saber por onde ela foi, que rumo ela tomou, e ela é tão esperta que fica escondida bem perto da gente, em lugares tão evidentes, mas tão evidentes que a gente nem lembra de procurar. E é isso. Obrigada. Um abraço.